Olá, boa tarde, prezados irmãos da Igreja Congregacional de Florianópolis. Eu estou aqui divulgando mais um dos meus apontamentos, o qual eu fiz na primeira semana de março deste ano. O trecho lido na Palavra de Deus na ocasião encontra-se em Hebreus 3, de 1 a 6, que diz assim na versão King James atualizada: sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. O autor de Hebreus, ele mais adiante, nos versículos 12, 13 e 14, ele faz uma advertência. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Do trecho lido, eu fiz as seguintes anotações, meus irmãos. Nós fomos celestialmente convocados, chamados para fora para sermos igreja. Mas para atendermos a esse chamado, nós temos que nos tornar servo daquele que nos convocou a fim de servir àqueles que nos cercam. Paulo, em Romanos 1, de 1 a 5, se apresenta como servo convocado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Romanos 1, 5. Para assumirmos tal condição, o texto de Hebreus 3:1 nos apresenta um modelo, um padrão, e nos exorta a considerar o apóstolo, representante de Deus entre os homens, e sumo sacerdote, nosso representante diante de Deus. A palavra de Deus ainda nos apresenta uma característica desse apóstolo e sumo sacerdote. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como Moisés o foi na casa de Deus. O autor de Hebreus, ao nos exortar a considerar a pessoa de Jesus, nos cobra, portanto, que sejamos fiéis na casa de Deus. O texto apresenta características entre o padrão de Jesus e o modelo de Moisés, mostrando a superioridade de Jesus, a supremacia e a excelência de Cristo. Também nos mostra que Moisés, como servo, era leal, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro, ou seja, a vinda de Cristo e, consequentemente, o advento da igreja. Esse futuro já chegou e nós, assim como Moisés, temos que servir e viver buscando divulgar que esse futuro é presente, que Jesus veio e está fazendo o convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30.
Por fim, a palavra de Deus nos informa que Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Hebreus 3:6. Que assim como Moisés, também sejamos leais para com aquele que nos convocou, que fez uma convocação celestial. Que sejamos corajosos e confiantes, demonstrando a razão da nossa esperança. Forte abraço para todos os irmãos.